Fala galera, análise pré-jogo de Corinthians e Bahia pela 35ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aí nos 125 inscritos. Peço também o seu like, que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então aguenta aí comigo 5 minutinhos para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando a análise pelo Corinthians, nas últimas 10 rodadas, foram 5 jogos em casa, 4 empates aí contra Flamengo, América, Santos e Atlético Mineiro, e vitória sobre o Atlético Paranaense, 47% de aproveitamento para o Corinthians. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, o Corinthians teve uma média de 51% de posse de bola, um número mediano para uma equipe mandante. E olhando para a construção de jogadas, a gente vai analisar a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade das equipes de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a gente vê aí um equilíbrio, 0,89 para o Corinthians, 0,89 em média também para os seus adversários, né? Então um equilíbrio aí absoluto, apesar de ser um número baixo aí para o Corinthians como mandante. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vê aqui o Corinthians que teve em média 15,6 finalizações por jogo, e seus adversários 15,2, então aí um equilíbrio, e que geraram uma expectativa de gols para o Corinthians de 1,23 e para os adversários de 0,96. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar quantos gols uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades. Então, apesar de a gente ver um equilíbrio no número de finalizações, o Corinthians conseguiu melhores oportunidades na média em relação aos seus adversários, então com uma expectativa de gols um pouco mais alta. De qualquer forma, números medianos aqui em termos de finalizações e de expectativa de gols para o Corinthians. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações, então para isso a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações, e aí o Corinthians tem uma expectativa de gols de 1,14 e os seus adversários de 1 gol por jogo, mais uma vez um número mediano para o Corinthians e um certo equilíbrio entre o Corinthians e os seus adversários. E para fechar a análise, o Corinthians marcou em média 1 gol por jogo e sofreu 0,8. Mais uma vez um número mediano para o Corinthians, então a gente vê aqui que no geral um equilíbrio bem grande entre o Corinthians e os seus adversários, e praticamente todas as estatísticas aí o Corinthians com números medianos. Agora olhando para o Bahia, nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos fora de casa, 4 derrotas, né, para Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio, e vitória sobre o Goiás, 20% de aproveitamento para o Bahia. Olhando para a posse de bola nessas partidas, em média aí o Bahia com 45%, um número mediano para uma equipe visitante. Em termos de expectativa de assistências, 1,32 para os adversários e 0,72 para o Bahia, então apesar de um número mediano também, mas o Bahia sendo bem superado aí na média pelos seus adversários. Em termos de finalizações e expectativa de gols, os adversários aí tiveram 16,8 finalizações em média por jogo, gerando uma expectativa de gols de 1,66, e o Bahia com 9,8 finalizações por jogo, gerando uma expectativa de gols de 0,78. Então, números baixos aqui para o Bahia, sendo bem superado aí pelos seus adversários. Considerando a qualidade das finalizações, a expectativa de gols dos adversários foi de 2,03 e do Bahia 1,49, aí até um número relativamente alto para um visitante, mas que não surtiu muito efeito, porque o Bahia de novo sendo superado pelos adversários. Em termos de gols efetivamente marcados, em média, 2 gols por jogo para os adversários e 1,2 para o Bahia, novamente um número alto, porém, na média sendo superado pelos adversários. Esses números altos aqui do Bahia, muito provavelmente influenciados aqui pelos 6 gols que o Bahia marcou nesse jogo contra o Goiás. E para fechar nossa análise, só voltando aqui, então a gente vê o Bahia com números, né, medianos aqui na parte de cima, números baixos aqui em finalizações e expectativa de gols, e bons números em termos de expectativa de gols pós-chute e de número de gols marcados, mas de qualquer forma em todas as estatísticas sendo superado pelos adversários. E aí agora sim, para fechar a análise, eu trago aqui palpites de resultado para o jogo, só lembrando que o objetivo não é recomendar nem incentivar apostas. E aí o que eu fiz? Olhando para a expectativa de gols e para a expectativa de gols pós-chute, que Corinthians e Bahia e os seus adversários nessas partidas produziram nesses jogos, eu usei esses números para simular partidas entre Corinthians e Bahia, mais precisamente aí 10 mil jogos, e aí disso a gente consegue tirar o favoritismo e coisas desse tipo.
Então vamos ver aqui, com base na expectativa de gols, o Corinthians é favorito, com 51% de chance de vitória, né? Ou seja, nessas 10 mil simulações o Corinthians venceu 51% das vezes, 27% de empates e 21% de vitórias de chance de vitória para o Bahia. Nessas simulações, os resultados mais frequentes foram 1-0 para o Corinthians, empate por 1-1 e depois vitória por 2-0 também para o Corinthians. E quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o favoritismo ainda é do Corinthians, mas aí a gente já vê um equilíbrio maior. A probabilidade de vitória do Corinthians cai para 42%, empates fica praticamente igual em 26%, e a probabilidade de vitória do Bahia sobe para 32%. Resultados mais frequentes aqui, empate por 1-1, vitória por 2-1 para o Corinthians, e aí empatados aqui, vitória por 1-0 para o Corinthians e 2-1 para o Bahia com 8%. Então, de qualquer forma, apesar de haver um equilíbrio um pouco maior quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, mas a gente tem um favoritismo do Corinthians, e quando a gente olha para a expectativa de gols, esse favoritismo é claro, então acho que dá para a gente dizer que de fato o Corinthians é favorito para essa partida. Então fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Corinthians e Bahia, espero que vocês tenham gostado, e fica novamente o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise, e falou!